Olá, gente, boa tarde. Vamos aí para a nossa 14ª aula, é isso? Tá? Então hoje falaremos, a gente vem aí falando sobre os impérios da antiguidade, né? Esse é o tema. A gente está recapitulando o sexto ano ele vem das origens da humanidade, que nós já falamos, o surgimento das primeiras cidades, já falamos, e aí os grandes impérios da antiguidade. Falamos da Mesopotâmia, falamos de Egito, na última aula falamos de China. São inúmeros, tá? Mas eu fiz a opção por falar sobre alguns. Então falta a gente falar de hebreus, fenícios, gregos e romanos, tá? São esses que a gente vai falar agora, e vamos falar um pouquinho também sobre os impérios da América, num outro momento. Quem são incas, astecas, maias e por aí vai. Hoje a gente, na nossa 14ª aula, iremos falar sobre hebreus, tá? Para quem é religioso, para quem é cristão, seja católico ou evangélico, vocês já devem, para quem leu a Bíblia, né, estudou a Bíblia, já deve ter ouvido diversas vezes falar sobre os hebreus, que nada mais são que o povo que dá origem aos judeus, tá? Hoje chamados de judeus, que é o povo da antiguidade que vai dar origem ao que hoje uma grande parcela da população mundial, inclusive o Brasil, segue como religião, tá? Então, que é o monoteísmo. Na antiguidade você tem quase todos os povos da antiguidade, vamos dizer todos, com certeza, tá? Desde os mais avançados tecnologicamente aos mais simples, todos são politeístas. Então todos acreditam na existência de vários deuses. Em alguns lugares eles creem num deus, mas eles também creem que existem outros deuses, tá? Então todos esses povos acreditam na existência de vários deuses, mesmo aqueles que optam por adorar um único Deus. Eles têm consciência da existência de outros, então eles são politeístas. Mesmo cultuando um Deus só, ao acreditar que existem outros, eles são politeístas. Monoteísmo ético, né? Monoteísmo de um Deus que define como deve ser a vida, como os humanos devem se portar, agir, ele vai surgir com os hebreus. Tá? Então os hebreus são o povo que lá na antiguidade são os primeiros a seguir linhas religiosas baseadas no monoteísmo, tá certo? E é dessa linha que vai surgir não só o judaísmo que existe hoje, como também as religiões cristãs, tá? E aí a gente está falando tanto dos católicos. Você tem algumas religiões monoteístas no mundo, tá? Mas todas elas vão ter essa mesma origem. Você vai ter os judeus, católicos, você vai ter os gregos ortodoxos, e aí você vai ter os muçulmanos, e você tem outras religiões de cunho monoteísta também, tá? Zoroastrismo, que são menos conhecidas. Tá certo? Espero que vocês tenham seguido isso. O povo que vai dar origem a essas religiões monoteístas são os hebreus, tá? E aí a história dos hebreus, ela vai, diferente de outros povos, ela vai ter duas maneiras da gente trabalhar com ela, tá? Uma maneira mais científica mesmo, então você vai ter, são povos que vão habitar uma região do Oriente Médio próximo à Mesopotâmia, na Mesopotâmia em si, e que depois, de acordo com as necessidades de sobrevivência, vão migrar. Não são nômades, eles não vão ficar mudando o tempo todo atrás de comida, mas eles vão migrar de um lugar para outro e viver por vários séculos em cada lugar, buscando sempre melhores condições de vida, tá? Então essa é a explicação científica, tá? Então, num primeiro momento eles vão abandonar a região da Mesopotâmia, perto da cidade de Ur, onde eles viviam basicamente do pastoreio, e vão procurar outra região, vão chegar
a região onde hoje é Jerusalém, a Palestina, em busca de pastoreio, vão viver lá por muito tempo, depois vão sair de lá devido à pobreza, perseguição e tudo mais, vão para o Egito, onde no início vão ser recebidos no Egito, vão prosperar no Egito, num segundo momento vão ser escravizados, vão trabalho forçado, posteriormente fogem e vão novamente para a Palestina, no que eles consideram para eles, dentro da religião deles, a terra prometida, a terra que Deus designou para eles, separou para esse povo hebreu viver. Então essa é a explicação mais científica. É um povo monoteísta, monoteísmo é um Deus, tá? Monoteísmo ético, ou seja, eles creem que não só existe um único Deus, mas como esse Deus determina como deve ser a conduta na vida, tá? Através do que? De livros, tá? Como a Bíblia dos católicos e evangélicos, os judeus vão seguir um que chama Torá, que inclusive está na Bíblia, tá? Parte da Bíblia é a Torá, é um negócio que chama Pentateuco, tá? Uma parte do Antigo Testamento é o que os judeus creem como livro sagrado deles, é o livro que eles seguem como um manual de conduta ética, tá? Por isso monoteísmo ético. Que vão migrar na antiguidade de acordo com com as necessidades de sobrevivência, tanto para prosperar quanto sobrevivência mesmo, tá? E aí é uma questão que é pouco tratada, mas que a gente vai falar aqui hoje. Os hebreus, eles vão ser o primeiro povo que vai surgir com essa ideia de que o Deus único. E você vive em um mundo onde todo mundo tem vários deuses, e de repente você surge dizendo que só o seu, o único Deus é verdadeiro e todos os outros são falsos, você vai começar a criar inimizades, né? Então, os povos da antiguidade são conhecidos por serem muito receptivos quanto ao politeísmo. Então, como cada povo tinha seus deuses, e eram vários, eles entendiam a existência dos outros deuses e aceitavam isso de uma maneira muito normal. O Deus de cada um, que religião cada um seguia, era levado muito numa boa. Tá? Então, indianos tinham lá os seus deuses, romanos tinham os seus, gregos tinham os seus, os vikings tinham os seus, cada povo tinha os seus deuses. Tá? Isso aqui na América também, cada agrupamento indígena tinha os seus deuses. Mas eles aceitavam numa boa a existência dos outros deuses. Como eles tinham vários, tinham lá 50, o outro tinha 30, tanto faz. Se ele tinha 50, podia ter 100. Eles não tinham nenhum atrito causado por deuses diferentes. Com o surgimento dos hebreus e do monoteísmo, aí sim isso vai começar a existir, porque aí surge um grupo dizendo que só o Deus deles é verdadeiro, que todos os outros é falso. Isso foi muito mal recebido pelas outras religiões. Tá? Então, os hebreus, eles vão, esse processo de mudança, de migração que vai ocorrer, muito em busca de melhores condições de sobrevivência, mas muito também para fugir de perseguição. Tá? A forma como eles conduziam a religião deles e principalmente a forma como eles lidavam com os deuses dos outros povos, criava atritos que acabavam gerando, obrigando esses hebreus a se mudarem. Não é uma mudança nômade, já falei, vou falar de novo. Não é uma mudança que vai mudando o tempo todo. Mas eles vão, de tempos em tempos, eles são obrigados a sair do lugar onde eles estão por uma série de questões, entre elas a questão religiosa. Tá? Problema que vai passar também para o futuro, não para o futuro nosso, mas para o futuro deles. Né? Essa perseguição aos judeus, que a gente está vendo na antiguidade, ela vai se manter pela Idade Média, eles vão ser perseguidos, executados pela Inquisição, vão ser obrigados a abandonar a religião, vão ser espalhados pela Europa, vão ser impedidos de ter propriedade, vão ser impedidos de viver com os outros, vão ser impedidos de manter a própria religião, muitos vão ser executados, vão ser mortos.
Mais para frente ainda, os judeus vão ser perseguidos na Segunda Guerra Mundial por Hitler, tá? Que vai culpar os problemas mundiais, vai colocar na culpa nos judeus, principalmente os problemas alemães. Esses judeus vão ser presos, confinados, obrigados a trabalhos forçados e executados de maneiras assim terríveis. Tá? Falaremos disso mais no futuro. Tá? Então, o povo hebreu, ou os judeus que desse povo hebreu surgiram, vão ser perseguidos pela antiguidade e pela Idade Média e até os dias de hoje. Tá? Hoje ainda é muito forte, né? Se chama antissemitismo. Grupos que são contra os judeus. Principalmente hoje assim, da Idade Média para frente, essa perseguição se dá muito dessa perseguição se dá porque as pessoas vão fazer uma relação entre a morte de Jesus e os judeus, tá? Se você vai voltar e seguir, vamos pela Bíblia, né, que é uma fonte, Jesus é preso, ele é denunciado por quem? Pelo governante judeu. Ele vai ser julgado por um governador romano, pelos romanos, mas quem vota são os judeus. Então, quando ele coloca lá as opções Barrabás ou Jesus, qual vai ser crucificado, e o povo vota em Jesus, esse povo são os judeus. O pessoal que vivia naquela região era todo judeu. Tá? E muitas pessoas relacionam a morte de Jesus aos judeus até hoje, dando... isso não tem nada a ver, é uma bobagem, né? O judeu não tem nada a ver com isso. Eles votaram, os judeus que votaram naquela época tinham lá as motivações deles, não tem nada a ver com ser judeu ou não, só tinha judeu lá, então é óbvio que quem ia votar era judeu. E aí o que vai acontecer? As pessoas vão perseguir os judeus como os culpados pela morte de Jesus. Então surge esse movimento do antissemitismo. Vai ter relações econômicas também. Os judeus, desde muito antigamente, foram proibidos de ter terra. E aí, ao não poder ter terra, que é o que todos faziam na época, plantar, não tinha fábrica, não tinha tecnologia, não tinha eletricidade, não tinha nada. Então, as pessoas viviam de plantar e trocar produtos, já falamos disso. Os judeus não tinham essa opção. Por quê? Porque eles não podiam ter terra, então eles não podiam plantar. Então, eles viviam do comércio. Pega o produto daqui, troca ali, vende e tal. E foram acumulando, foram se dando muito bem financeiramente e economicamente. Os judeus sempre se deram bem. Isso vai criar, obviamente, um sentimento de inveja, de perseguição, porque você tira a oportunidade deles terem terra, mas ao mesmo tempo você vê que eles estão prosperando. Então você vai ter uma conjunção de coisas que vai fazer com que na antiguidade e até os dias de hoje, infelizmente, exista essa perseguição que não tem o menor sentido contra o povo hebreu no passado e judeu hoje. Tá? Isso que eu passei para vocês é a explicação levando em conta apenas fatos históricos e tudo mais. Se a gente for pelo lado religioso, e aí quem conhece a Bíblia, eu não sou um grande conhecedor da Bíblia, vai perceber que a história vai ser tratada de uma outra maneira. Que a primeira migração da Mesopotâmia para onde hoje é a Palestina, tudo, é uma mensagem de Deus para Abraão, se não me engano, dizendo que ele tem que migrar com o povo dele, ele vai encontrar a terra prometida. Então vai ter um cunho religioso, um cunho divino, né? Uma influência de Deus pelas mudanças. A fuga do Egito vai ser encabeçada por Moisés. Então você tem os dois lados, né, dessa explicação. Tanto uma explicação motivada por fatos históricos. Não estou dizendo que a religião não é. Estou dizendo que tem duas vertentes, né? Numa você vai dizer que eles mudaram por causa da perseguição e em busca de novas pastagens, onde eles pudessem prosperar. E na outra você vai ter uma explicação dizendo que é uma orientação de Deus. Quem sou eu para dizer que uma é ou qual que é? Mas você tem essas duas explicações. Então é bom saber que existem as duas. Você tem a explicação de que Moisés vai fugir do Egito com o seu povo por orientação divina, ou não concordando com a situação que eles viviam. Você tem as explicações. Tá? O importante é conhecer que é um povo... Vocês
terem esse conhecimento básico para entender que é um povo muito importante, que vai durante a história ser protagonista de vários fatos muito relevantes, de várias transformações. Então você vai ouvir falar de hebreus e judeus em todos os períodos históricos, tá? E que são o berço do monoteísmo, e que vão dar origem ao modo de vida das religiões modernas, né? Então, se hoje o Brasil é um país predominantemente cristão, se deve ao fato dessa religião lá, 1800, 2000 a.C., ter surgido pelas mãos dos hebreus, tá? Que lutaram e lutaram muito para ter essa religião viva, manter. Lutaram muito, hein, gente? Muito mesmo. Isso tanto na Antiguidade, principalmente na Idade Média, esses caras foram perseguidos assim. E os que não morreram foram obrigados a trocar de religião, assim, de uma maneira covarde e cruel. Seriam os novos cristãos, né? Então é um povo que lutou bravamente mesmo pela manutenção da sua fé. A fé é essa que vai dar base para o surgimento de várias outras religiões que a gente segue até hoje, certo? Então, mais é para vocês conhecerem isso. Junto com a videoaula que você vai ter um texto sobre os hebreus, para vocês terem mais os feriados judaicos. Para vocês é interessante você conhecer, tá? Ver como é que eles vivem. Eles estão em um ano diferente do nosso, eles têm feriados diferentes do nosso. Por quê? Porque dentro da fé deles a cultura deles, a fé deles foi montada em cima dos preceitos que eles tinham desde lá, de muito antes de Cristo. Tá? Então, se você 2000 e pouco antes de Cristo, se a gente for pensar assim, as religiões que nós temos hoje são muito mais novas. As religiões protestantes têm aí 500, 600 anos no máximo, os evangélicos. A Igreja Católica tem 1700, quer dizer, são religiões muito mais novas do que o judaísmo, que você vai ter aí 4.500, 5.000 anos, tá certo? Beleza? Espero que vocês tenham entendido, leiam o texto, e aí na próxima aula falaremos de fenícios, tá? Que como os hebreus não são um império gigantesco, nada disso, mas que vão ter uma enorme influência no processo histórico que vai construir esse mundo que a gente vive hoje. Beleza? Fui!